Os irmãos em comunhão me pediram para compartilhar sobre essa carta de Paulo a Tito. Los hermanos en comunión nos pidieron compartir de esta carta de Pablo a Tito. Eu confesso que não era exatamente o que eu gostaria de fazer. Yo tengo que decirle a los hermanos que no sería lo que a mí me gustaría hacer. Mas vamos entrando naquele nível de que quando a gente era jovem se vestia como queria e íamos para onde queríamos. Entonces vamos entrando en aquel nivel que cuando éramos jóvenes nos vestíamos y íbamos a donde queríamos. E quando vamos ficando mais velhos, outros tomam a gente pela mão e levam a gente para onde não quer ir. Pero cuando vamos quedando más viejos, otro nos toma de la mano y nos lleva a donde no queremos ir. Isso também significa que precisamos nos submeter ao Espírito Santo no corpo de Cristo. Y eso significa que también dependemos o debemos someternos al Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Quando parecemos ser espirituais, mas não somos, Cuando parecemos espirituales, mas no lo somos, fazemos só o que queremos. hacemos solo lo que queremos. E isso é um sinal de infantilidade. Y eso es señal de inmadurez. Mas quando vamos avançando no caminho da maturidade, Mas cuando vamos avanzando y madurando, vamos discernindo a mente do Espírito Santo através dos companheiros. vamos discerniendo la mente del Espíritu Santo a través de nuestros Então eu compañeros. creio que esse tempo que vamos falar sobre a carta de Paulo a Tito, Entonces yo creo que este tiempo que vamos a hablar de la carta de Pablo a Tito, nós estamos debaixo da mente do Espírito Santo para essa comunhão. estamos debajo de la mente del Espíritu Santo para este tiempo de comunión. Eu evitaria falar sobre Tito, Yo evitaría hablar sobre Tito, porque praticamente todos os grandes estudiosos da Bíblia, porque prácticamente los grandes estudiosos de la Biblia, eles concordam que essa é uma carta de disciplina espiritual. esta es una carta de disciplina espiritual. Ela não é uma carta como de encorajamento, como Paulo aos Filipenses. Esta no es una carta como para consolar como Pablo a los filipenses, Uma carta de alegria, una carta que es de alegría, mas é uma carta de correção. mas esta es una carta para corregir. Uma carta para colocar em ordem as coisas que ainda restam. Esta es una carta para colocar aquellas cosas en orden, aquellas cosas que están en desorden. Não nos sentimos capazes de fazer isso. Nosotros no nos sentimos capaces de hacer esto, Mas é o nosso Pai Celestial que nos ama. mas es nuestro Padre Celestial que nos ama, E Ele nos mostra que a disciplina também é uma expressão do seu amor. y Él nos muestra que la disciplina es una expresión de su amor. E que todos nós precisamos da disciplina espiritual. Que todos nosotros necesitamos de la disciplina espiritual. A Bíblia está repleta de disciplina espiritual. La Biblia está llena de disciplina espiritual. Paulo deixou Tito em ordem, em Creta, para colocar em ordem as coisas que ainda restavam. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. Nós não gostamos de ordem. A nosotros no nos gusta el orden. Normalmente a nossa natureza é desordenada. Realmente nuestra naturaleza es desordenada, Mas Deus é um Deus de ordem. mas Dios es un Dios de orden. Toda a sua criação está em ordem. Toda su creación está en orden. Ele criou tudo perfeito. Él creó todo perfecto. Até que um dia um querubim rompeu com esse princípio da ordem. Hasta que un día un querubín rompió con aquel principio de orden. Ele quis ir além do limite que Deus estabeleceu para ele. Él quiso ir mucho más allá del límite que Dios colocó para él. No princípio criou Deus os céus e a terra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tudo estava perfeito. Todo era perfecto. Mas em seguida mostra que a terra se tornou um caos. Mas inmediatamente se dice que la tierra se volvió un caos. O profeta Isaías disse que Deus não criou a terra para ser um caos. El profeta Isaías dice que Dios no creó la tierra para que fuera caótica. Então algo aconteceu. Entonces algo sucedió. Houve uma rebelião Hubo una rebelión. e as coisas foram descentralizadas do propósito de Deus. Entonces las cosas se salieron del propósito de Dios. Agora Deus tem que trazer uma palavra de recriação. Entonces ahora tiene Dios que hablar una palabra para reordenar la creación. E isso começa com a sua luz Y eso comienza trayendo la luz e fazer separação entre luz e trevas. y separando la luz de las Então, tinieblas. desde o começo você vai ver Deus trabalhando, colocando em ordem a sua obra. Entonces desde el principio nosotros vemos a Dios trabajando y poniendo en orden su obra. E o inimigo querendo criar uma desordem em todas as coisas. Y el enemigo siempre queriendo crear desorden en todas las cosas. Quando chegamos no quarto dia da criação, Cuando llegamos al cuarto día de la creación, Deus colocou os dois grandes luminares no universo, Dios colocó los dos grandes luminares del universo, o Sol el e a Lua. sol y la luna.
E diz que eles foram colocados para governar a nossa esfera da terra. Y él dice que ellos fueron colocados para enseñorearse sobre nosotros aquí en la tierra. Ali deveria, através deles, manter as 4 estações do ano. A través de ellos Dios iba a mantener las 4 estaciones del año. Você imagina se o Sol pudesse mudar alguns centímetros? Usted se puede imaginar si el sol pudiera cambiar unos pocos centímetros. Teríamos uma tragédia na Terra. Tendríamos una tragedia en la tierra. Então nós temos essa ordem e esse equilíbrio na criação, Entonces nosotros tenemos ese orden y ese equilibrio en la creación porque Deus estabeleceu os limites em todas as coisas. porque Dios estableció límites en todas las Deus é cosas. Deus de ordem. Dios es un Dios de orden. Se a gente pudesse parafrasear os livros da Bíblia em uma palavra, Si nosotros pudiéramos parafrasear los libros de la Biblia en una sola palabra, e isso é método, princípio muito bom para aprender a Bíblia. y eso sería un buen método para nosotros aprender la Biblia. Por exemplo, poderíamos dizer Gênesis, princípio. Por ejemplo, podríamos decir Génesis, comienzo o principio. Êxodo, resgate. Éxodo, redención o rescate. Levítico, santificação. Levítico, santificación. Números, ordem. Números, orden. E Deuteronômio, lei, Y Deuteronomio, ley ou a palavra. o la palabra. Quando você chega em Números, você tem ordem. Cuando usted llega al libro de Números, usted tiene orden. Deus está colocando números e ordem em todas as coisas. Dios está colocando números y orden en todas las Quando cosas. seu povo é muito novo, não tem tanta exigência. Cuando su pueblo es muy nuevo, él no tiene muchas exigencias. Mas a vida está simplesmente fluindo. La vida simplemente está fluyendo. Mas é necessário disciplina, Más es necesaria la disciplina, porque a disciplina vai promover um meio dessa vida crescer de maneira equilibrada. porque la disciplina va a darnos un medio para que la vida corra de manera organizada. Parece que cada cristão e o povo de Deus Parece que cada cristiano y el pueblo de Dios passa por esses estágios conforme esses 5 livros da Bíblia. pasa por esos estadios de estos 5 libros de la Biblia. O grande problema é que quando chegamos no estágio de ordem, El gran problema es que cuando llegamos a esa estación o a esa jornada del orden, nós queremos saltar para Deuteronômio. nosotros queremos salirnos a Deuteronomio. Queremos ter uma cabeça cheia de de conhecimento, Queremos tener la cabeza llena de conocimiento, mas sem disciplina espiritual. pero sin disciplina espiritual. Você vai ver quanta disciplina Deus aplicou ali no livro de Y Números, usted puede ver cuánta disciplina Dios ejerció en el libro de Números. quantos morreram ali. ¿Cuántos murieron O allí? que Deus permitiu em outros estágios, não permitiu agora. Lo que Dios había permitido en otra jornada ya no lo iba a permitir ahora. Então nós também precisamos discernir da parte do Senhor. Por eso mismo nosotros tenemos que aprender a discernir la obra del Señor. Que às vezes chegamos num estágio onde Deus está nos chamando para uma responsabilidade maior. Porque a veces llegamos a una jornada donde Dios nos está llamando a una responsabilidad mayor. E o grande problema é que às vezes não queremos entrar nesse estágio. Y el gran problema es que a veces no queremos entrar a esa jornada. Inclusive achamos que não é de Deus quando surgem princípios de ordem na sua casa. Inclusive a veces pensamos que no es de Dios cuando vienen ciertos principios de orden en la iglesia. Nós reclamamos, não queremos nenhum controle. Reclamamos, no queremos ningún control. Mas esquecemos que Deus tem o controle da história em suas mãos. Mas olvidamos que Dios tiene el control de la historia de nuestras vidas. Existe um versículo em Deuteronômio que eu gosto muito. Existe un versículo en Deuteronomio que a mí me gusta mucho. Capítulo 22, verso 8. Capítulo 22, verso 8. Parece que é a única vez na Bíblia que fala disso. Parece que es la única vez en la Biblia que se dice esto. Quando você construir uma casa nova, Cuando usted construya una casa nueva, faça parapeito no terraço, haga una baranda en la terraza para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, para que usted no traiga culpa de sangre sobre su casa se algum modo cair alguém do terraço. si alguien se cae de la terraza. Você está vendo? É uma casa nova. Se imagínese, usted está viendo una casa nueva. Normalmente, quando tem uma construção nova Normalmente cuando traemos una construcción nueva e recebemos amigos, queremos mostrar como está a casa. y recibimos amigos, queremos mostrarle a las personas cómo está la casa. Vocês sabem normalmente para onde as crianças vão? ¿Usted sabe normalmente para dónde van los niños? Elas gostam de ir no terraço. Ellos les gusta ir a la terraza. Quase sempre é assim. Casi siempre es así. Já vi algumas vezes que quando não há um parapeito na casa, Ya vi varias veces que cuando la terraza no tiene una baranda, un muro, as crianças caem lá de cima. las
los niños se pueden caer de allí arriba. E Deus vai requerer o sangue de quem era responsável por essa casa. Y Dios va a requerirle la sangre a aquel que era responsable de esa casa. Isso representa a ordem. Y eso representa el orden. Isso representa responsabilidade. Y eso representa la responsabilidad. Você, quando tem uma casa nova, você tem que pensar nas crianças. Cuando usted tiene una casa nueva, usted tiene que pensar en los niños. Mas não apenas nos meninos, qualquer um pode cair. Pero no solo los niños, cualquiera de nosotros podría caer. Então Deus colocou um parapeito em toda a sua obra. Entonces Dios colocó un muro de protección en toda su obra. Quando nós encontramos Paulo orientando Tito na ilha de Creta, Cuando nosotros encontramos a Pablo orientando a Tito en la isla de Creta, praticamente o que ele está falando é: prácticamente lo que él está diciendo es: você está entrando num estágio de que tem que colocar parapeito nas igrejas. ustedes están entrando en una jornada donde deben tener muros de protección en las iglesias. Se não há muro de proteção, as crianças podem cair, Si no hay un muro de protección, los niños se pueden caer. mas outros problemas podem Y acontecer. muchos problemas pueden suceder. E muitas das vezes nós não queremos isso. Y muchas veces nosotros no queremos eso. Olha você com a sua casa. Mire usted hacia su casa. Você deve ter um muro na frente da sua casa, Usted debe tener un muro al frente de su casa, um portão. una puerta. Ninguém entra na sua casa de qualquer maneira. Nadie entra a su casa de cualquier manera. Aquele muro coloca limite entre os da sua família e os estranhos. Ese muro coloca un límite entre los de su familia y los extraños. Então você tem também os responsáveis nessa casa. Entonces usted también tiene los que son responsables en esa casa. Mas por que na casa de Deus não queremos ter limites? Pero entonces, ¿por qué en la casa de Dios no queremos tener Por límites? que queremos que não haja muro fazendo separação? ¿Por qué no queremos que haya un muro que haga separación? Ou porque às vezes quando há limites nós abrimos a porta para qualquer um? ¿Y por qué cuando a veces hay límites nosotros abrimos la puerta a cualquiera? Por isso que há muitos problemas na igreja. Por eso es que hay muchos problemas en la É iglesia. uma casa de amor, Una casa de amor, mas não uma casa de libertinagem. mas no una casa de libertinaje. O amor também se expressa com disciplina. El amor también se expresa con cuidado, con disciplina. Existe também um outro contexto sobre a obra do Senhor. Existe también otro contexto en relación a la obra del Señor. Podemos ver em toda a Bíblia um rio que flui do trono de Deus. Podemos ver en toda la Biblia un río que fluye del trono de Dios. E ele vem fluindo por toda a história da igreja. Y él viene fluyendo por toda la historia de la iglesia. O próprio Senhor Jesus falou em João 7:38. El propio Señor Jesús habló en Juan 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Então nós podemos pensar com as Escrituras que a obra do Espírito é como um rio. Entonces nosotros podemos pensar por las Escrituras que la obra del Espíritu es como un río. Mas um rio precisa de um leito para fluir, um caminho. Mas un río necesita de un cauce para fluir. O leito é o espaço ocupado pelas águas. El cauce es el espacio ocupado por las aguas. O leito é um caminho. El camino, sí. E o caminho é o meio que esse rio vai percorrer até chegar ao seu destino. Y el camino es el medio que el río va a recorrer para llegar a su destino. Agora, todo rio normal ele tem margens. Ahora, todo río normal tiene márgenes. E a margem é onde se encontra o limite entre o rio e a areia ou outros lugares que ele não pode chegar. Y la margen es el límite que se encuentra entre el río y la arena o otros lugares donde él no puede llegar. Mas se um rio não quer ter limites, não quer ter margem, Mas si un río no tiene límites, no tiene margen, quando a sua água aumenta, ela causa um grande transtorno ao seu redor. cuando su agua aumenta, causa un gran trastorno a su alrededor. Você vai encontrar nas Escrituras que Deus colocou limite para as águas não extrapolarem. Usted va a encontrar que en las Escrituras Dios puso límites a las aguas para no extrapolarse. Podemos dizer que essas margens ou esses limites representam disciplina espiritual. Podemos decir que esos límites representan la disciplina espiritual. Quando você vê o começo da obra do Senhor por meio de Paulo e os apóstolos, Cuando usted ve el comienzo de la obra de Dios por Pablo y otros apóstoles, você encontra um avivamento logo no começo do livro de Atos. se encuentra un avivamiento, recién comienza el libro de Hechos. Então a água, o rio da água de Deus está fluindo para todos os lugares. Entonces el río del agua de Dios está fluyendo para muchos lugares. Mas eles começaram a colocar alguns limites. Mas ellos comenzaron a colocarle E límites. isso fala da estrutura da vida da igreja. Y esto habla de una estructura que tiene la vida de la da iglesia. boa ordem da casa de Deus. Un buen orden que debe tener la casa de Dios. Normalmente queremos vinho novo, mas não odres novos. Nosotros normalmente queremos el vino nuevo, pero no queremos el odre nuevo.
Quando nós desprezamos o odre, perdemos também o vinho. Pero cuando nosotros despreciamos el odre, perdemos también el vino. Vinho novo caminha junto com odres novos. Vino nuevo camina juntamente con el odre. Então nós temos aí algo novo que Deus está fazendo, Entonces tenemos algo nuevo que Dios estaba haciendo, mas teremos uma estrutura espiritual para isso que é novo prosseguir de maneira adiante. mas también tenemos una estructura espiritual para poder proseguir hacia adelante. O vinho novo no começo foi o evangelho, El vino nuevo en el comienzo es el evangelio, mas você vê Satanás querendo introduzir o judaísmo. mas usted quiere ver a Satanás introduciendo el judaísmo. Agora, em nosso tempo, Satanás tem tentado incluir muitas coisas. Ahora en nuestro tiempo Satanás ha intentado incluir muchas cosas. Então nós precisamos também considerar os princípios da casa do Senhor, Entonces nosotros necesitamos considerar los principios en la casa de a Dios, questão da ordem da casa de Deus, la cuestión del orden en la casa de para Dios, que o rio da obra de Deus flua entre nós sem transtorno algum. para que el fluir de Dios fluya entre nosotros sin trastorno alguno. Certa vez o rio da obra de Deus ou do Espírito chegou até em Antioquia. Cierta vez el río de la obra de Dios llegó hasta Antioquía, E de lá o Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé para a obra que os tinha chamado. y de allí Dios envió a Pablo y a Bernabé para la obra que él los había llamado. Eles saíram pregando o evangelho. Y ellos salieron predicando el evangelio. Surgiram as igrejas novas. Surgieron muchas iglesias nuevas. Quando eles estão voltando para Antioquia, Cuando ellos vuelven para Antioquía, eles estabeleceram presbíteros em cada uma ellos dessas assembleias. establecieron ancianos en cada una de las iglesias. Por que fizeram isso? ¿Por qué hicieron esto? Porque esse é o princípio de Deus. Porque ese es el principio de Dios Todo o mover de Deus no Antigo Testamento. y también del mover de Dios desde el Antiguo Testamento. Ele estabeleceu o princípio de autoridade. Él estableció los principios de la autoridad. Esses anciãos representavam a mente de Deus. Estos ancianos representaban la mente de Dios, Eles deveriam proteger o rebanho, que debían proteger el rebaño, manter o inimigo do lado de fora, mantener el enemigo afuera, pastorear o rebanho de Deus, pastorear el rebaño de Dios, corrigir quando houvesse necessidade de disciplina. corregir cuando hubiera necesidad de disciplina. Agora, se você tem um rio fluindo e não coloca margens, Ahora, si usted tiene el río fluyendo y usted no tiene então márgenes, nós vamos ter muitos problemas. entonces usted va a tener muchos problemas. Deus é um Deus de ordem. Dios es un Dios de orden. Paulo plantou, pela graça de Deus, a igreja em Corinto. Pablo plantó por la gracia de Dios la iglesia de Corintio, Mas eles não quiseram ordem. mas ellos no querían el orden. Quando você olha o pano de fundo da carta de Paulo aos Coríntios, Cuando usted mira el paño de fondo de la carta de Pablo a los Corintios, você vai encontrar que eles buscaram uma vida extraordinária. usted va a encontrar que ellos buscaban vivir una vida cristiana extraordinaria. Não quiseram uma vida ordinária. Ellos no querían una vida ordinaria. E por isso eles se tornaram uma igreja com muita desordem. Y ellos se volvieron una iglesia con muchos problemas y desorden. Eles seguiam muito os seus sentimentos. Ellos seguían mucho sus sentimientos. Não, se eu estou sentindo, eu vou seguir adiante. No, si yo siento, entonces yo sigo adelante. Mas alguns se tornaram rios rebeldes. Mas algunos se volvieron como ríos rebeldes. Então Paulo teve que corrigir muitas coisas na igreja em Corinto. Entonces Pablo tuvo que corregir muchísimas cosas en Corintio. Inclusive ele teve que falar àqueles que se consideravam profetas. Inclusive él tuvo que exhortar a aquellos que se creían profetas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los Ou profetas. seja, vocês não devem ser como um rio impetuoso que não quer margem. Ustedes no pueden ser como un río impetuoso que no tiene márgenes, límites. Quantas vezes aqueles que se consideram profetas não se preocupam com o rebanho? ¿Cuántos de aquellos que se consideran profetas ni siquiera se preocupan por el rebaño? Eles não consideram com os demais se é Deus realmente que está conduzindo. Ellos no consideran con los demás si realmente es Dios el que está dirigiendo. Não querem limites. Ellos no quieren límites. Então Paulo diz, Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem e de paz. Entonces Pablo les dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz. Assim como é em todas as igrejas dos santos. Y así son todas las iglesias de los santos. Interessante que Paulo dá um exemplo sobre ele mesmo. Interesante que Pablo da un ejemplo de él mismo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 10, de 13 em diante. Eso está en 2 Corintios capítulo 10 del 13 en Ele adelante. também mostra que o seu ministério e a sua equipe era como um rio de águas vivas que estavam fluindo. Él también muestra que su ministerio era como un río de aguas vivas que estaba fluyendo. Então ele diz, nós porém não nos gloriaremos além da medida. Entonces él dice que ellos no se gloriaban mucho más allá de su medida. Está vendo a margem de Paulo? Si está viendo la medida o el margen de Pablo, Mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês.
que ellos respetaban el límite de la esfera de Dios que Dios les estableció delante de ellos. Percebe um rio fluindo com limites? Usted ve un río fluyendo pero con E límites, foi Deus mesmo que ampliou a esfera do ministério de Paulo. y fue Dios mismo el que amplió la esfera del ministerio de Pablo. Então ele segue dizendo, porque não ultrapassamos os nossos limites. Entonces sigue diciendo, porque no traspasamos nuestros límites. Que homem espiritual. Qué hombre E espiritual. que exemplo de espiritualidade. Y qué ejemplo de espiritualidad. Saber o seu limite. Saber nuestros límites. Ser agradecido ao Senhor por isso. Ser agradecidos al Señor por E esto. não na igreja em Corinto. Ahora, cuando había mucho desorden en la iglesia de Quando Corinto, Paulo olhava espiritualmente para a igreja em Colosso, cuando Pablo miraba espiritualmente a la iglesia de Colosas, no capítulo 2, verso 5, ele diz algo muito interessante. en el capítulo 2, verso 5 de los Colosenses, él dice algo muy interesante. Pois ainda que eu estou ausente no corpo, Porque aunque yo estoy ausente en cuerpo, não obstante, no espírito eu estou convosco, no obstante en espíritu estoy con vosotros, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. gozando y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Ali havia boa ordem. Ahí había buen orden. Eles estavam encabeçados pela cabeça. Ellos estaban encabezados por su cabeza. Eles estavam coordenados, membros com membros. Ellos estaban coordinados los unos con los otros. Existiam juntas e ligaduras que proviam suprimento espiritual. Existían coyunturas y ligaduras que proveían alimento espiritual. Eles não estavam divididos entre eles. Ellos no estaban divididos entre ellos. Havia ainda coisas que Paulo tinha que reparar. Habían cosas que Pablo tenía que tratar. Mas Paulo está vendo e testemunhando a boa ordem que havia entre os irmãos. Mas Pablo está viendo y está dando testimonio del buen orden que había entre los hermanos. Ah, amados irmãos, isso é uma conquista tão extraordinária. Ay, hermanos, esto es un asunto a conquistar tan importante. O inimigo sabe quando o povo de Deus está avançando para esse nível El enemigo sabe cuando el pueblo de Dios está caminando a este nivel, de testemunho coletivo de Cristo, ese testimonio colectivo de Cristo, que está ordenado não por um método humano, que está siendo ordenado no por un método humano, não é um controle humano, no es un control humano, mas é a obra do Espírito Santo entre membros que estão sendo formados em Cristo. mas es la obra del Espíritu Santo entre miembros que están siendo formados por Cristo. Isso é algo muito precioso. Eso es muy precioso. Temos que valorizar, isso é um patrimônio espiritual. Tenemos que valorar esto. Esto es un patrimonio espiritual. Voltando aos livros do Antigo Testamento, Volviendo a los libros del Antiguo quando o Testamento, povo de Deus foi entrar em Canaã, cuando el pueblo de Dios fue a entrar a la tierra eles prometida, foram conquistando algumas cidades. ellos fueron conquistando algunas ciudades. Então eles chegam à luz, Entonces ellos llegaron a Luz, que representa a revelação. que representa la revelación. Eles chegam em Betel, Después van a que Betel, representa a casa de Deus. que representa la casa de Então Dios. essa casa é transformada em El Betel, Entonces esa casa es transformada en el Betel. ou seja, o Deus que está na casa ou a casa habitada por O Deus. sea, Dios que está en la casa, o sea, la casa habitada por Dios. Mas Caleb queria ir a um lugar mais elevado. Más Caleb quería ir todavía a un lugar más elevado. Ele quis conquistar Hebron. Él quiso conquistar Hebrón. E ali significa aquele ponto mais maduro da obra de Deus com seu povo. Y ahí se representa aquel punto de mayor madurez en el pueblo de Não é Dios. simplesmente a casa de Deus e Deus habitando ali, No simplemente la casa de Dios y Dios habitando allí, mas uma maturidade espiritual expressando o reino de Deus no meio do seu povo. mas es aquella madurez espiritual representando el reino de Dios en medio de su pueblo. O problema é que quando você olha para Hebron, El problema es que cuando usted mira Hebrón, você vai encontrar os 3 filhos de Anak ali. usted va a encontrar 3 hijos de Anat Ali allí. estão esses gigantes terríveis. Allí están esos gigantes terribles. Se você observar os nomes deles, Si usted mira los nombres de cada uno não de ellos, significam coisas terríveis. no significa cosas terribles. Não há uma tradução muito correta do hebraico para o português, No hay una traducción muy correcta del hebreo al portugués, porque esses nomes não são do hebreu. porque esos nombres no son del hebreo. Mas alguns dicionários conseguem trazer para nós um pensamento sobre esses nomes. Mas algunos diccionarios consiguen darnos algún pensamiento sobre estos Um nombres. deles significa alvejante. Uno de ellos significa, Alvejante, como puro, como luz. uno de ellos significa como puro, como luz. Isso representa a falsa espiritualidade. Eso representa una falsa espiritualidad. Parece santidade, Parece santo, mas não produz eficácia nem humildade. mas no tiene ningún fruto ni tiene humildad.
O outro nome é sulco, El otro nombre es surco, aonde a colheita era trazida e colocado naquelas valas para ficarem protegidas. el otro nombre es suco, era donde se traía la cosecha y se guardaba en Uns regos, uns buracos. unos huecos. Aquilo era para armazenar a comida para depois alimentar o rebanho e o povo. Aquello era para almacenar comida y después alimentar al rebaño y al pueblo. Que espírito terrível é esse? ¿Qué espíritu terrible es Ele este? quer pegar toda a obra de Deus e o ministério da palavra, Él quiere tomar toda la obra de Dios y el ministerio de la palabra, no lugar dele fluir com pureza, y en lugar de que esto fluya con ele pureza, vai camuflar uma espiritualidade, mas não é espiritualidade. Él va a camuflar un tipo de espiritualidad que no es espiritual. E agora começamos a comer uma comida estragada. Y ahora va a llevarnos a comer una comida dañada. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, Si usted estudiara un poco la historia de la iglesia, você vai ver que em muitos lugares ao longo desses 2000 anos de história, usted va a darse cuenta que en muchos lugares a lo largo de estos 2000 años de historia, o rio do Espírito começou a fluir em alguns lugares. el río del Espíritu comenzó a fluir en algunos lugares. Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Mas quando ele estava atingindo esse nível de maturidade coletiva, Mas cuando se estaba llegando a cierto nivel de madurez colectiva, algo aconteceu. algo aconteció mal. Entrou um orgulho espiritual, Entró el orgullo espiritual, uma falsa santidade, una falsa santidad ou alguma heresia. o alguna herejía. Não sabemos explicar claramente o que é, No sabemos explicar claramente lo que es, mas sabemos que perdemos a unção, mas sabemos que se pierde la que unción coisas estranhas aconteceram. y comienzan a suceder E cosas depois extrañas. surgem as divisões. Y ahí vienen las divisiones. Essas histórias tristes se repetem em muitos lugares. Esas historias tristes se repiten en muchos lugares. Então nós devemos ter muito cuidado com esses espíritos Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con los espíritus. quando a obra de Deus começa a voltar para um nível de maturidade. Cuando la obra de Dios está regresando a cierta madurez. Então, se você não quiser ordem ou princípios espirituais, Entonces, si usted no quiere que haya orden ni principios espirituales, talvez esse é um dos espíritos de engano que estão atacando. tal vez ese es un espíritu de engaño que lo está Porque atacando. Deus é um Deus de ordem. Porque Dios es un Dios de Ele orden. não é um Deus de desordem. Dios no es un Dios de A desorden. desordem representa a obra de Satanás. El desorden representa la obra de Satanás. Se a gente puder olhar um pouquinho o rio da vida de Deus fluindo pela história da igreja, Si nosotros pudiéramos ver un poco el río de la obra de Dios fluyendo en la historia, nós vamos ver quantas lições preciosas poderemos aprender. nosotros podríamos ver muchas lecciones preciosas para aprender. Existe um aspecto da história oficial da igreja, Existe el aspecto de la historia oficial de la que é iglesia, mais a questão do lado da instituição da igreja. que es más aquel lado de la institucionalización de la iglesia. Por exemplo, o catolicismo vem do ano 325 a 1517. Por ejemplo, el catolicismo viene del 325 al 1517. E de 1517 até agora temos a corrente do protestantismo. Y de 1517 hasta ahora tenemos la línea protestante. Ou seja, que surgiu ali a reforma por meio de Martim Lutero. O sea, cuando surgió la reforma protestante por medio de Martín Lutero. Mas se olharmos com mais cuidado as notas de rodapé e entre as linhas dos livros, Mas si nosotros miramos con más cuidado las notas de pie de los libros, vamos encontrar uma terceira via, vamos a ver un tercer camino ou uma terceira corrente de um rio espiritual. o una tercera corriente del río espiritual. Poderemos chamar isso de os remanescentes. Lo podríamos llamar como aquellos remanentes. Uma nuvem de testemunhas do Senhor Una gran nube de testigos del Señor, que eles caminharam fora do cristianismo organizado. que ellos caminaron fuera del cristianismo organizado. Existe um livro maravilhoso Existe un libro maravilloso que é de Richard Foster. de Richard Foster. O título é O Rio da Vida de Deus. El nombre es El río de la Vida de Deus. vida de Dios. Ele foi um Quaker, Él fue un Quaker, ou alguém que viveu essa vida de espiritualidade avançada. aquellos que procuraron vivir esa vida de espiritualidad avanzada, profunda. Então ele aponta que o caminho do fluir do rio de Deus na história da igreja Entonces él nos dice que el camino del río del fluir de Dios en la historia
ele vai mostrar várias correntes espirituais que mostram como Deus vem prosseguindo até chegar até nós. Y él muestra varias corrientes espirituales como Dios fue prosiguiendo hasta los días de nosotros. Graças a Deus pela reforma por meio de Lutero. Gracias a Dios por la Reforma y Lutero. Mas quando se tornou o luteranismo Mas cuando se volvió el luteranismo e as coisas se tornaram muito acadêmicas e teológicas, y las cosas se volvieron muy académicas y teológicas, não que há problema no aspecto acadêmico e teológico em si, no que haya problema realmente en el aspecto académico o mas teológico, eles rejeitaram a espiritualidade dos pais da espiritualidade. mas ellos rechazaron la espiritualidad que promovieron los padres de la vida espiritual. Então as coisas se tornaram como digamos, conhecimento num castelo de marfim. Digamos que aquellas cosas se volvió como un conocimiento tipo castillo de marfil. Então Deus levantou um movimento contemplativo e por meio da vida de oração. Entonces Dios levantó un movimiento de contemplación, de vida de oración. E surgiu um outro movimento da vida de santidade. Surgió otros movimientos acerca de la vida de santidad. Também surgiu o movimento carismático do poder do Espírito Santo. También surgió el movimiento carismático. E surgiram vários movimentos, o movimento de justiça social, Surgieron varios movimientos, mismo el movimiento de justicia social. inclusive os grandes movimentos ou avivamentos do Ministério da Palavra. Inclusive los grandes avivamientos del ministerio de la palabra. Agora, embora o Foster fosse alguém que enfatizava muito a espiritualidade, Ahora, aunque Richard Foster enfatizaba bastante en la vida espiritual, ele escreveu um clássico maravilhoso, él escribió un libro maravilloso, un clásico, A Celebração da Disciplina. La alegría de la disciplina en español. Alegria? ¿Sí? Ah, ok. Em português é celebração. Ah. En portugués, la celebración. O que ele descobriu? ¿Qué fue lo que él descubrió? Que se a vida de Deus vai amadurecer no meio do seu povo, Si la vida de Dios va a madurar en medio de su pueblo, é necessária disciplina espiritual. es necesario la disciplina. Quando você pega uma planta e você não poda ela, Cuando usted tiene una planta y usted no la poda, seus galhos vão crescer desordenado para muitos lugares que você não quer. sus gallos van a crecer de manera desordenada a lugares que usted no quiere. Ainda Salomão falou sobre os filhos entregues a si mesmos. Aún Salomón habló de los hijos que se entregan a sí mismos. Eles vão envergonhar os seus pais, Ellos van a hacer vergüenza de sus padres porque não receberam disciplina porque no espiritual. fueron disciplinados. Ou seja, que se vamos ser amadurecidos pelo Senhor, O sea que si queremos madurar en el Señor, a vida precisa ser acompanhada de disciplina espiritual. la vida necesita ser acompañada de disciplina espiritual. Isso é muito importante. Y eso es muy importante. Agora, infelizmente, aconteceram que essas correntes também se chocaram uma com as outras. Ahora, infelizmente, sucedió que estas corrientes chocaron la una con las otras. No lugar de elas confluírem e formarem equilíbrio entre elas, En lugar de caminar juntas y traer equilibrio entre ellas, e no lugar de elas desaguarem no grande mar do amor de Deus, en lugar de ellas llegar al gran mar del amor de Dios, alguns chegaram a se perseguirem uns aos outros. algunos llegaron a perseguirse los unos con los otros. Aqueles que quiseram controlar o rio da obra de Deus, Aquellos que quisieron dominar o controlar el río de la obra de criaram Dios, como uma represa, fue como una especie de represa, mas essa represa rompeu. mas las represas se rompieron Houveram grandes estragos. y hubieron muchos problemas. Porque ninguém pode controlar a obra de Deus. Porque nadie puede controlar la obra de Por Dios. outro lado, existiram aqueles que não queriam limites nenhum. Por otro lado, existen aquellos que no querían ningún tipo de E límites. também aconteceu estragos e muita gente sofreram. Y también acontecieron muchos problemas y muchos sufrieron. Quem pode ler o português, existe um livro maravilhoso. Quien puede leer portugués, existe un libro maravilloso, A história que não foi contada, de John Walker, la historia que no fue contada de John Walker y en español también, fala da igreja do século XX. que habla del ok. avivamiento de la historia de la iglesia del siglo XX. E esse é um livro maravilhoso. Y ese es un libro maravilloso. Tive o privilégio de conhecer John Walker Yo tuve el privilegio de conocer a John e Walker também participar do ministério junto com seus filhos. y también participar del ministerio con sus hijos. Esse era um assunto que frequentemente conversávamos. Y este era un asunto que frecuentemente hablábamos. Então eles relataram pelo menos 17 movimentos no século XX. Y ellos cuentan por lo menos de 17 movimientos del siglo XX. E eles perceberam coisas que não foram adequadas fazerem. Y ellos percibieron cosas que realmente no fueron adecuadas E entre ellos. quantos estragos, quantos transtornos causaram na obra de Deus. Y esto trajo muchos problemas y
estragos en la obra de Dios. Alguns quiseram ser simplesmente uma igreja orgânica. Algunos se volvieron simplemente iglesias orgánicas. Eles, inclusive, não queriam o ministério da palavra. Ellos ya no quieren el ministerio de la palabra. Nenhum princípio de autoridade. No aceptan ningún principio de autoridad. E muitos aspectos que a palavra de Deus aponta para vivermos uma vida adequada. Y muchos aspectos que la Biblia apunta para que nosotros vivamos una vida de iglesia Isso adecuada. também foi rejeitado. Y eso también fue No rechazado. começo parece ser muito espiritual, A veces al comienzo las cosas parecen muy espirituales, mas no futuro você vai encontrar que isso gera um dano muito grande. mas en el futuro usted se da cuenta que eso va a generar un daño muy grande. Você se lembra quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso? ¿Se recuerda cuando Pablo le habla a los ancianos de Éfeso? Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, sobre el cual el Espíritu Santo los ha establecido como ancianos, obispos, para pastorear a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. para cuidar la iglesia del Señor que él rescató con su sangre. Então está falando da responsabilidade que eles têm pelo rebanho. Él les está hablando de la responsabilidad que ellos tienen en relación al Mas rebaño. ele também falou, olhai por vocês mesmos. Mas él también les habló, tengan cuidado de ustedes mismos. E ele diz, eu sei que depois da minha partida Porque él dice, porque yo sé que después de mi partida virão lobos vorazes. vendrán lobos rapaces Eles não vão poupar o rebanho. y ellos no van a perdonar al rebaño. Mas que dentre vocês mesmos se levantarão homens perversos Mas aún de entre ustedes mismos se van a levantar hombres perversos que vão falar coisas que não deveriam falar que van a hablar cosas que no deberían para hablar atrair os discípulos após si. para atraer a los discípulos hacia sí mismos. Em outras palavras, En otras palabras, olhem por vocês mesmos, miren, tengan cuidado de ustedes mismos, porque potencialmente qualquer um de nós podemos nos transformar num lobo. porque potencialmente cualquiera de nosotros puede volverse un lobo. Quando alguém deixa de ouvir conselho, Cuando alguien no escucha el consejo, ele quer exercer autoridade, mas não suporta estar debaixo de autoridade. que él quiere ejercer la autoridad, mas no está dispuesto a someterse a ninguna autoridad, Ele quer ser um pastor, mas ele ignora que ele é uma ovelha. que él quiere ser pastor pero ignora que es una oveja. Então ele não ouve conselho de ninguém. Entonces Não ouve conselho. no escucha el consejo. Vocês estão entendendo? Ustedes están entendiendo. Paulo está dizendo, você não pode ajudar no pastoreio da igreja Pablo está diciendo, ustedes no pueden ayudar a cuidar la iglesia se você não se permite também ser pastoreado. si usted no permite ser cuidado. O A.W. Tozer dizia, Tozer decía, nunca escuta um homem que não escuta a Deus. nunca escucha a un hombre que no escucha a Dios. Nós escutamos a Deus por meio das Escrituras Y nosotros escuchamos a Dios por medio de su palabra e pelo Espírito Santo na comunhão. y por el Espíritu Santo en la comunión. Mas uma vez que falamos, nós escutamos só a Deus. Mas una vez que nosotros hablamos que solo escuchamos a Dios, Na verdade, o Deus que estamos falando é o nosso ego. mas la verdad el Dios que estamos escuchando es nuestro propio Isso é orgullo. muito perigoso. Y eso es muy Então, peligroso. quando nós estudamos o mínimo ou um pouquinho sobre a história da igreja, Entonces cuando nosotros estudiamos un poco de la historia de la iglesia, muitos líderes tiveram suas espadas manchadas de sangue. muchos líderes tuvieron sus espadas manchadas de sangre. Eles usavam a palavra de Deus, mas para ferir os irmãos. Ellos usaron la palabra de Dios, pero para herir a los hermanos. O rio da vida da obra de Deus El río de la obra de Dios somente avança com aqueles que têm uma bacia de água em mãos solamente avanza con aquellos que tienen una vasija de agua en sus e manos uma toalha para lavar os pés daqueles por quem Cristo morreu. y una toalla para lavar los pies de aquellos por quien Cristo murió. Esse foi o exemplo do nosso Senhor. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Se pegarmos agora um copo de água, um jarro de água, Si nosotros tomamos ahorita una vasija con agua e você derramar no chão, y usted la derrama en el piso, para onde essa água vai fluir? ¿para dónde esa agua va a correr? Certamente para o lugar mais baixo. Ciertamente para el lugar más bajo. Esse é o princípio da obra de Deus. Eso es un principio en la obra de Dios. A obra de Deus sempre avança por meio da humildade. La obra de Dios siempre avanza por medio de la humildad. Deus resiste os soberbos e Deus- dá graça aos humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aqueles que têm aceitado a correção espiritual, Aquellos que aceptan la corrección, eles se tornam canais para a obra de Deus poder fluir. ellos se vuelven canales para que el Espíritu y la obra de Dios pueda fluir. Mesmo que tenhamos diversidade entre nós, Y aún aunque tengamos diversidad entre nosotros, precisamos praticar unidade com diversidade. necesitamos
practicar la unidad con diversidad. Então teremos o espetáculo da unidade com diversidade. Entonces tendremos un gran espectáculo de unidad con diversidad. Como nós precisamos das lições de Paulo a Tito. Hermanos, ¿cómo necesitamos las lecciones de Pablo a Tito? Porque quando olhamos toda essa história da igreja, Porque cuando miramos toda la historia de la iglesia, na carta de Paulo a Tito encontraremos princípios para permanecermos no fluir de Deus. en la carta de Pablo a Tito vamos a encontrar muchos principios para permanecer en el centro de la obra de Dios. Lembre-se, a carta de Paulo a Tito é uma carta de disciplina. Recuerde, la carta de Pablo a Tito es una carta de disciplina. Ele diz, por esta causa eu deixei você em Creta, Y él le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusessem em ordem as coisas que ainda restam, para que pongas y corrijas lo deficiente como em cada cidade estabelecesse presbíteros conforme te prescrevi. y establecieses ancianos en cada ciudad como te mandé. Isso não significa que Deus não estava trabalhando em Creta, Eso no significa que Dios no estaba trabajando en Creta, mas Paulo está olhando e cuidando para que o inimigo também não avançasse com a sua obra. pero Pablo estaba mirando para que el enemigo no avanzara su obra. Você se lembra do parapeito em Deuteronômio 22:8? ¿Usted recuerda el muro de protección de Deuteronomio? Praticamente é isso que Paulo está falando. Prácticamente es de eso que Pablo nos va a Se hablar. você olhar ali falando aos Tessalonicenses, Si usted mira que Pablo, cuando Pablo habla a los ele tesalonicenses, queria estar com eles. él quería estar con ellos. Era uma igreja nova, Era una iglesia nueva. mas ele diz: Satanás me barrou o caminho. Pero él dice, Satanás me ha interrumpido el camino. Ou seja, o inimigo não queria parapeito em Tessalônica. O sea, el enemigo no quería que se colocara el muro de protección en Ele Tesalónica. queria invadir ali e destruir a obra do Senhor. Él quería venir y destruir la obra de Então, Dios. Paulo, não podendo esperar mais, enviou Timóteo. Y Pablo, no queriendo esperar mucho, envió a Timoteo. E o propósito de Paulo é que fosse reparado ou corrigido as necessidades que eles tinham na fé. Y el propósito de Pablo era que él cuidara y protegiera aquellas necesidades que ellos tenían en la fe. Quando olho a carta de Paulo a Tito, Cuando miro la carta de Pablo a Tito, eu me lembro de uma ilustração que há anos eu escutei e nunca mais esqueci. yo recuerdo una ilustración que hace años escuché y jamás olvidé. Construíram um zoológico gigantesco num país Construyeron un zoológico gigante en un país e trouxeram os filhotes de elefantes para ali. y trajeron las crianzas de los elefantes allí. Eles eram, digamos, a alegria dos meninos. Ellos eran como la alegría para los niños. Muitas famílias queriam ali ver esses filhotes de elefantes. Muchas familias querían ver las crianzas de los elefantes. Porém, esses elefantes pequenos se tornaram selvagens. Sin embargo, estos elefantes pequeños se volvieron salvajes. Começaram a destruir o zoológico. Comenzaron a destruir el zoológico. Ninguém aguentava mais ficar perto deles. Nadie quería estar cerca de ellos. Então chamaram os especialistas. Entonces llamaron a muchos Ah, a especialistas comida está boa. y decían, no, pero la comida está bien. Ah, eles estão bem saudáveis. Ellos tienen salud, O clima está bom. el clima está bien, Está tudo perfeito. está todo perfecto. Não souberam explicar a causa dessa rebelião. No sabían explicar la causa del salvajismo. Então, eles souberam, os donos souberam que existia um velhinho, um ancião que conhecia a arte de criar elefantes. Entonces supieron que había un anciano que conocía el arte de criar elefantes. Não era um erudito nem um grande especialista, No era un erudito ni un gran especialista, mas ele era alguém que conhecia a arte de criar os elefantes. mas él era alguien que sabía de cómo criar elefantes. Então ele foi lá ver o que estava acontecendo. Entonces fue a mirar lo que estaba sucediendo. Então ele disse: olha, está tudo perfeito, vocês estão Y de él, parabéns. y él les dijo, no, pero está todo bien. Estão de parabéns. Está, sí, para felicitarlos. Porém, vocês fizeram a única coisa que nunca pode fazer com os filhotes de elefantes. Sin embargo, ustedes hicieron la única cosa que no pueden hacer con los elefantes. Vocês separaram os pais dos filhos. Ustedes separaron los padres de los O que hijos. gera a estabilidade dos filhotes Lo que genera la estabilidad de las crías, é eles olharem a estabilidade dos seus pais. ellos mirar la estabilidad de sus Quando eles padres. estão olhando para os pais, eles estão tranquilos. Cuando ellos miran a sus padres, ellos están tranquilos. Ah, mas quando você tira os pais de perto dos filhos, Más cuando usted quita a los padres del pie de los hijos, eles revelam a sua natureza selvagem. ellos muestran su naturaleza salvaje. Não tem sido esse um dos problemas na obra do Senhor? ¿No ha sido eso uno de los problemas de la obra de Dios? Você vai encontrar em Tito Usted va a encontrar en Tito que alguns queriam ser líderes que algunos querían ser e eles líderes estavam selvagens, quebrando os princípios da y palavra, ellos se volvieron como animales salvajes, quebrando los principios de la gerando um palabra, grande transtorno na obra do Senhor. generando un gran trastorno en la obra de Dios. Mas
Quando Paulo começa a escrever a sua carta, Mas cuando Pablo escribe su carta, ele chama Tito de meu filho, ou verdadeiro filho. Pablo llama a Tito de mi hijo, mi verdadero hijo. Em outras palavras, esses aí são filhos de quem? Y en otras palabras, ¿esos otros son hijos de quién? Eles vieram de qual escola? ¿Ellos vienen de cuál escuela? Porque ainda que alguém venha de uma escola de Paulo, Porque ahí, aunque alguno viniera de la escuela de Pablo, eles também se tornaram selvagens. ellos también se volvieron como animales salvajes. Ou seja, nós temos o chamado hoje de olhar para o nosso irmão mais velho, Entonces nosotros tenemos el llamamiento, mis hermanos, de mirar a nuestro hermano ver mayor a sua mansidão, y ver su mansedumbre, sua obediência, su obediencia, sua entrega, su entrega, para a sua disciplina, aprender de su disciplina, porque ele viveu uma vida totalmente para a glória de Deus. porque él vivió una vida totalmente para la E ele gloria de Dios. ama e dá e deu a sua vida pela igreja. Y él ama y él dio y se entregó por la O que iglesia. Paulo também está colocando em ordem ali. Entonces Pablo está colocando allí en orden. Ele está querendo disciplinar aqueles filhotes de elefantes que estavam selvagens. Entonces él está queriendo disciplinar a aquellas crías de los elefantes que se están volviendo salvajes. Infelizmente, alguns querem se apartar dos obreiros mais velhos, Infelizmente algunos queremos apartarnos de aquellos obreros para ele mayores, ter uma liderança própria. para nosotros tener un liderazgo propio. Mas quando isso acontece, Mas cuando eso sucede, é como esses rios que rebentam a represa e geram uma grande tragédia. nos volvemos como aquellos ríos que revientan la represa y generamos una Ay, tremenda hermanos. tragedia. Paulo fala para estabelecer presbíteros, Ay, hermanos, Pablo habla para establecer ancianos, mas leva tempo para encontrar irmãos mais amadurecidos. pero esto lleva tiempo para encontrar hermanos maduros. Você se lembra aquela vez que Moisés está no monte? ¿Se recuerdan aquella vez que Moisés está en el monte? Ele ficou 40 dias jejuando e recebeu as tábuas da lei. Él estuvo 40 días orando y recibió las tablas de la ley. E agora Deus fala para ele: vai, corre, porque o teu povo que você tirou do deserto se rebelou contra mim. Y el Señor le habla, ve, baja, porque aquel pueblo que tú sacaste del desierto se rebeló contra mí. Então Moisés vem descendo o monte Entonces Moisés viene descendiendo del monte e Josué escutou o bramido do povo, a alegria do povo. y Josué escuchó la alegría, el ruido del pueblo, Ah, e ele entendeu errado. y él entendió equivocado. Ele achou que o povo estava adorando, o Senhor estava muito feliz. Y él pensó que el pueblo estaba adorando, que estaba muy feliz. Moisés falou: não, 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 isso não é canto de júbilo. Pero Moisés le dijo, no, eso no es voz de alegría, de júbilo. Isso é um cântico de rebelião, de Eso revolta. es un cántico de revuelta, de rebelión. Quando Moisés chegou e viu o povo, Cuando Moisés llegó y vio al pueblo, e ele olhou aquele bezerro e o povo dançando ao redor daquele bezerro. y él vio aquel pueblo danzando alrededor del becerro de Então ele oro, pergunta para aquele servo do Senhor chamado Arão: y él le pregunta a aquel siervo llamado Aarón, oh, o que é isso que aconteceu? ¿qué fue lo que sucedió? Ele falou: o povo pegou o ouro, tirou o ouro dos seus pengentes, jogou aí e nasceu esse bezerro. Surgiu. Sí, no, el pueblo tomó sus pendientes de oro y los lanzó y surgió esto. Há uma versão da Bíblia que diz que Arão deixou o povo seguir de forma desenfreada. Hay una versión de la Biblia que dice que Aarón dejó seguir al pueblo de manera desenfrenada, Ou seja, sem ordem. o sea, sin orden. Você tem dois servos de Deus, Josué e Arão. Usted tiene dos siervos de Dios, Josué y Aarón. Então eles estão ainda na escola da maturidade. Entonces ellos ahora aún están en una escuela para madurar. Eles são servos de Deus. Ellos son siervos de Dios. Josué não conhecia ainda direito a voz do povo, o estado espiritual do povo. Josué no conocía la voz del estado espiritual del pueblo. E Arão cedeu à pressão do povo. Y Aarón cedió a la presión del pueblo. Quando isso aconteceu, eles se desviaram, Cuando esto sucedió, se desviaron, especialmente Arão. especialmente Aarón. Você percebe que existe necessidade de disciplina espiritual? ¿Usted se da cuenta que hay la necesidad de la disciplina espiritual? Josué seguiu junto com Moisés durante muitos anos. Josué siguió junto a Moisés por muchos años. Então Deus manda Moisés impor as mãos sobre Josué. Entonces Dios mandó a Moisés imponer las manos sobre Josué. Agora ele é um homem amadurecido Ahora él es un hombre maduro e ele vai seguir adiante com a obra de Deus. y él va a seguir adelante la obra de Dios. Nós encontramos essas lições tão preciosas. Hermano, nosotros encontramos esas lecciones tan preciosas. Agora, que responsabilidade sobre Tito. Ahora, ¿qué responsabilidad sobre Tito? Você tem que procurar homens fiéis e idôneos, como ele falou a Timóteo. Ahora él tiene que buscar hombres idóneos y fieles, como también se le habló a Timoteo.
porque eles vão ser separados como presbíteros. porque ellos van a ser separados para ser O ancianos. grande problema é que eles vão assumir agora uma posição de honra, de responsabilidade espiritual. El gran problema es que cuando ellos ahora van a asumir una posición de honra, de autoridad espiritual, E algo pode acontecer. y muchas cosas pueden suceder. Paulo falou para Timóteo que não seja neófito, Pablo habló para Timoteo que no sea un nuevo creyente, para ele não incorrer na tentação do diabo, que é o orgulho. para que él no caiga en la tentación del diablo, que es el orgullo. Acho que muitos de vocês viram a saga O Senhor dos Anéis e Hobbit. Yo pienso que muchos de ustedes vieron la saga del Señor de los Anillos y el Hobbit. Talvez muitos de vocês lembram quando os anões estão dentro daquele palácio lá na montanha, ou aquele castelo da montanha. Tal vez ustedes recuerdan cuando aquellos Anãos. enanos están viendo aquel palacio en la montaña. Sim, e ali o palácio está cheio de tesouro, de ouro ali dentro. Sí, y aquel palacio, castillo está lleno de oro por dentro. Era direito dos anãos. Y era el derecho de los enanos, ese Mas oro. o rei dos anãos, quando ele viu aquele grande tesouro, Mas cuando el rey de los enanos vio aquel gran tesoro, ele ficou possuído por ganância. mas él quedó poseído por esa codicia. E quando ele desejou tudo aquilo para Y ele, cuando él deseó todo eso para él, ele despertou o dragão que estava adormecido. y él despertó el dragón que estaba dormido. É isso que acontece quando uma pessoa tem ambição no seu coração. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene codicia en su corazón. Ela desperta o dragão, que é o diabo, Ella despierta al dragón, al diablo, traz ele para si. y lo trae hacia él. Você se lembra que Paulo falou isso a Timóteo? ¿Ustedes recuerdan que Pablo habló eso a Timoteo? Para ele tratar com aqueles que estavam em rebeldia, Para tratar a aquellos que estaban en rebeldía, para ver se eles seriam livres das garras de Satanás para ver si ellos eran libres de las garras de Satanás, e estavam presos por ele para fazer a sua vontade. que estaban presos de él para hacer su voluntad. Então a questão de uma posição de liderança espiritual Entonces una cuestión de posición de liderazgo espiritual é uma responsabilidade maravilhosa, es una responsabilidad maravillosa, mas requer quebrantamento e disciplina. mas requiere quebrantamiento y disciplina. E ai daquele que quiser andar só, Y hay de aquel que anda solo, porque precisamos ser protegidos uns pelos outros. porque necesitamos ser cuidados los unos de los otros. Quem foi Tito ¿Quién fue Tito? para ter uma responsabilidade tão grande sobre os seus ombros? Para tener una responsabilidad tan grande sobre sus hombros. Ele acompanhou Paulo até Jerusalém. Él acompañó a Pablo hasta Jerusalén. Essa história está no capítulo 15, o concílio que esteve ali. La historia se encuentra ahí en el capítulo 15, el concilio que hubo en Jerusalén. E os apóstolos tiveram que sentar para tratar sobre aquela questão dos judaizantes. Aquella cuestión que tuvieron que tratar los apóstoles acerca de los judaizantes. Alguns cristãos judaizantes foram para as igrejas dos gentios sem ninguém ter mandado eles. Algunos que fueron de los judaizantes se fueron para las iglesias de los gentiles sin que nadie los enviara. Eles eram um rio que não queriam limites. Ellos eran como ríos que no tienen Quando límites. chegaram lá, eles Quando- causaram muitos transtornos. Y cuando llegaron allá, ¿qué hicieron? Causaron muchos Então, problemas. agora os apóstolos e os presbíteros estão sentados lá para tratar isso. Y ahora los apóstoles y los ancianos se tienen que sentar para tratar Que eso. terrível, alguns estavam viajando sem estar debaixo de nenhum conselho ou de oração, nem sequer da igreja. Qué terrible, algunos estaban viajando sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de sujeción a la iglesia. Percebe que isso é uma desordem? Usted se da cuenta del Ainda desorden, que a intenção seja muito boa, aunque la intención sea muy buena, mas o inimigo se aproveita dessas boas intenções. más el enemigo se aprovecha aún de las buenas Quando intenciones. chegamos em Gálatas 2, Cuando llegamos a Gálatas 2, Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado como Timóteo foi. Pablo no permitió que Tito fuera circuncidado como fue Timoteo. Paulo queria que a verdade do evangelho permanecesse Pablo quería que la verdad del evangelio permaneciera e ele não facilitou por espírito de judaísmo. y él no permitió que entrara ese espíritu de judaísmo. Então Tito participou de tudo isso. Entonces Tito estuvo ahí y participó de todo Ele eso. também viu Paulo corrigindo Pedro face a face. Él también vio a Pablo corrigiendo a Pedro cara a cara. E também viu quando os apóstolos falou para Paulo, lembre-se de cuidar dos pobres. Y también vio cuando los apóstoles les hablaron para Pablo, cuida de los pobres. Então Tito viu isso e eles colaboraram cuidando dos pobres. Entonces Tito vio esto y ellos colaboraron cuidando de los pobres. Paulo enviou Tito para Corinto Pablo envió a Tito a Corintio para cooperar com várias coisas em Corinto. para cooperar con varios trabajos en Que Corintio. provação. Qué pruebas, hermano. Mas ele também foi enviado para ajudar na colheita das ofertas
para ajudar os pobres da Judéia. Él también fue enviado para recoger la ofrenda para los pobres de Judea. Então, Tito está envolvido com boas obras. Entonces Tito también está envolvido con buenas obras. Ele tinha o louvor de todas as igrejas junto com Timóteo. Él era un hombre que tenía el reconocimiento de todas las iglesias. Foi esse Tito forjado no meio das provações. Fue este Tito formado en medio de las pruebas. Foi esse Tito que cooperou com Paulo o tempo todo, Fue ese Tito que cooperó con Pablo todo el que tiempo, ficou ali em Creta para colocar em ordem as igrejas. que quedó allí en Creta para colocar en orden las iglesias. Não foi qualquer um. No fue cualquiera. Ele participou de toda essa escola. Él estuvo participando de toda esta escuela. Paulo tinha alguns cooperadores, Pablo tenía algunos cooperadores, mas foi a Tito que ele escolheu para chegar até ali e colocar em ordem. mas fue a Tito quien escogió para dejarlo allí y poner en orden. Quando nós chegamos no final da carta de Paulo a Tito, Cuando nosotros llegamos al final de la carta de Pablo a Tito, você vai encontrar que ele enviou para lá Tíquico, Ártemis, Zenas e Apolo. usted se va a dar cuenta que Pablo envió allá a Títico, Ártemis, Artemis, Zenas e Apolo. Zenas y Apolo. Mas esse encargo de colocar em ordem as igrejas ali ficou com Tito. Mas el encargo de poner orden en las iglesias fue dado para Tito. Então isso representa uma vocação Eso representa un llamamiento e uma confiança de Paulo com Tito. y una gran confianza de Pablo a Tito. Ainda que 1º, 2º Timóteo e Tito, Ahí, aunque primera y segunda Timoteo y Tito são chamados cartas pastorais. son llamadas cartas Isso pastorales, praticamente começou a acontecer no século XVIII. eso realmente llegó a suceder fue en el siglo XVIII. O background, o contexto aqui é que são cartas apostólicas. En realidad el contexto de las cartas nos muestra que son cartas apostólicas. Tito não era um pastor local, Tito no era un anciano local, un nem pastor tampouco local, Timóteo. ni tampoco Timoteo. Nós concordamos com esse título, não tem problema. Nosotros no tenemos problema con ese título, Mas precisamos encontrar esse pano de fundo. mas necesitamos encontrar cuál es realmente el asunto de fondo. Porque se a gente entender um pouco da mente de Paulo Porque si nosotros entendemos un poco la manera de pensar de Pablo e entender que ele é um hebreu, um judeu, y entender que él es un judío, nós vamos encontrar que ele conhecia toda a história da obra do Senhor. vamos a darnos cuenta que él conocía toda la historia de la Então, obra quando de ele Dios. fala colocar em ordem as coisas que ainda restam, Entonces, cuando él dice coloca en orden las cosas que están deficientes, quantas coisas deveriam estar passando na mente de Paulo? ¿cuántas cosas Pablo debería estar pensando? Que, assim, carta extraordinária. Qué carta extraordinaria. Agora, nós temos muitos princípios para nós, Ahora nosotros vamos a encontrar muchos principios para porque nosotros, essa carta não é exclusiva de Tito, porque esta carta no fue dirigida únicamente a Tito, mas indiretamente ao povo de Deus ali em Creta, más indirectamente al pueblo de Dios allí en Creta, e ela foi incluída no cânon da Bíblia, y ella fue incluida en el canon de la palabra. isso significa que ela é para todos nós. Significa que ella es para todos nosotros. Então, que o rio do Espírito Santo siga fluindo entre nós, Que entonces, mis hermanos, que el río del Espíritu Santo siga fluyendo entre nosotros. mas que o Senhor nos ajude a rever esses princípios da palavra do Senhor. Más el Señor nos ayude a ver estos principios en la palabra Que de Ele Dios. nos livre esses espíritos que atuavam ali em Hebron Que Dios nos libre esos espíritus que actúan allí en Hebrón. e que Ele nos leve a bom termo ao avanço da sua obra. Y que Él nos lleve a un término bueno en su obra. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar. Você quer orar? Padre, nosotros te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad, no solo en Creta, sino aún en nuestros días, Señor. Necesitamos aprender de ti, Señor. Nosotros podemos llegar a ser como esos hombres que causan grandes problemas, Señor. ¿Cuánto necesitamos cuidar de nosotros mismos, Señor? Y cuánto necesitamos aprender a cuidar también de tu rebaño, Señor. Y necesitamos la plomada, Señor. Necesitamos los límites, el consejo, la instrucción, Señor, que está en tu palabra, Señor. Amém. Señor, mira las iglesias reunidas en estos días, Señor. Ajuda-nos. Mira cada uno de los que tú en tu buena y soberana voluntad has traído para este tiempo, Señor. Te pedimos que tu palabra pueda hablarnos, Señor.
guiarnos, corregirnos, Señor. Llevarnos al arrepentimiento, Señor, si es necesario, Señor. Líbranos de nuestro orgullo, Señor. Líbranos de la soberbia que nos ciega, Señor. Oh, Deus. Líbranos de ese individualismo que trae daño para tu Oh, obra, Señor. Y enséñanos a ser realmente hombres y mujeres maduros, útiles, celosos de buenas obras, Señor. Rogamos encarecidamente en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Señor, que tú nos puedas hablar por tu palabra estos días, como ya comenzaste a hacerlo, Señor. Guarda nuestra comunión, guarda nuestro compartir, guarda nuestra meditación, Señor. Encomendamos nuestros regresos a casa, Señor, y los días que nos esperan, Señor. Que tú puedas bendecir esta comunión, Señor, con esa palabra que viene de lo alto, Señor. Oh, Deus. Esa palabra que tú siembras con un propósito, Señor. Amém. Esa palabra que da fruto para tu gloria, Señor. También fruto para la edificación de tu pueblo, Amén. Señor. Gracias por nuestro hermano Gerson, gracias por Meg. Oramos por sus vidas, Señor. Oramos para que tú les guíes, les ayudes, para que ellos puedan con toda gracia, pero también con toda verdad, Señor, hablar tu palabra en estos días, Señor. Y también guarda nuestra comunión. No queremos ser como esos elefantes, Señor. Ajuda-nos. No queremos Misericórdia. estar en ese espíritu de rebeldía, de desorden, de caos, Señor, que caracteriza al viejo hombre, Señor. Oh, Deus. Danos corazones humildes, reverentes, sabios, Señor, para caminar juntos, Señor, Amén. servirte juntos, Señor, y que tu obra en medio nuestro pueda prosperar en nuestros días, Padre. Esa es la oración que hacemos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amém. Agradeciéndote la oportunidad que nos has dado, Señor, Glória a Deus. de estar juntos, Señor, aprendiendo a tus pies. Amém. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amém. Amén.